bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Futebolísticos. Hoje vocês terão muitas novidades por aqui. Já aproveitando, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que tenho certeza que vocês vão amar saber o que acontece no mundo do futebol. E você não vai acreditar na última curiosidade, sério, é surreal. Dois grandes times, CRB e Fortaleza, vão decidir o grande título da Copa do Nordeste. Jogo mobiliza o estado de Alagoas porque Maceió deve contar com um estádio muito cheio. CRB e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 9, na decisão da 21ª edição da Copa do Nordeste. A partida começa às 16h30 no estádio Rei Pelé, em Maceió, e promete fechar a competição com chave de ouro. No primeiro jogo da final, o Fortaleza venceu por 2-0 na Arena Castelão na quarta-feira, 5, e pode até perder por um gol de diferença, que ainda será campeão. Apesar disso, o CRB está determinado a reverter o placar e convocou sua torcida para lotar o Rei Pelé. O time alagoano confia em seu desempenho ao longo do torneio, onde ficou em segundo lugar no Grupo A, superando Vitória e Ceará, e teve uma pontuação geral superior ao próprio Fortaleza na fase de grupos. Nas etapas eliminatórias, venceu o Botafogo da Paraíba nas quartas e o Bahia nas semifinais. O técnico Daniel Paulista destaca a competitividade do time e trabalha o aspecto psicológico dos jogadores para buscar uma virada, reconhecendo o favoritismo do Fortaleza. Para mim, o Fortaleza é hoje o melhor time do Nordeste. Mas vamos competir e dar o nosso melhor nessa partida decisiva, afirmou. Sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vozvoda, o Fortaleza tem se destacado no futebol brasileiro nos últimos anos. Além da Copa do Nordeste, o Leão do Pici está no meio da tabela do Brasileirão Série A e já se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vozvoda pretende usar força máxima e buscar mais uma vitória. Na capital cearense, telões serão instalados em vários pontos para a torcida acompanhar o jogo, e o entusiasmo do time aumentou após o apoio de 47 mil torcedores na Arena Castelão. O futebol no Nordeste do Brasil tem uma rica tradição e é uma parte essencial da cultura da região. Clubes nordestinos têm torcidas apaixonadas e dedicadas, e os campeonatos regionais, como a Copa do Nordeste, são extremamente valorizados. Este torneio, também conhecido como Lampions League, é uma das competições mais prestigiadas da região, reunindo os melhores times de cada estado do Nordeste. Quais são os clubes tradicionais do Nordeste? Veja aqui quais são. Bahia e Vitória, baseados em Salvador, são dois dos clubes mais importantes do estado da Bahia. O Bahia possui títulos nacionais e uma torcida fervorosa, enquanto Vitória também tem uma história rica e rivaliza intensamente com o Bahia. Sport Recife, Santa Cruz e Náutico, estes três clubes de Pernambuco têm uma rivalidade histórica. O Sport tem um título brasileiro, e todos eles possuem torcidas apaixonadas que enchem os estádios em dias de clássicos. Fortaleza e Ceará, representando o estado do Ceará, ambos os clubes têm se destacado nos últimos anos no cenário nacional. O Fortaleza, especialmente sob a liderança de Juan Pablo Vozvoda, tem se tornado um dos times mais fortes do Nordeste. CRB e CSA, os dois principais clubes de Alagoas, baseados em Maceió, têm uma rivalidade intensa e suas torcidas são extremamente apaixonadas. Um pouco da história do futebol em Maceió. Maceió, a capital de Alagoas, tem uma tradição futebolística vibrante, centrada principalmente em dois clubes, CRB, Clube de Regatas Brasil, e CSA, Centro Esportivo Alagoano. CRB, fundado em 1912, é um dos clubes mais antigos do Brasil e tem uma torcida muito leal. O time tem uma presença constante nas divisões superiores do futebol brasileiro e é conhecido pela sua competitividade na Copa do Nordeste. CSA, também fundado em 1913, o CSA tem uma história rica e foi o primeiro clube de Alagoas a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. O clube tem uma torcida apaixonada que acompanha o time em todas as competições. Os clássicos entre CRB e CSA, conhecidos como Clássico das Multidões, são os eventos mais esperados no calendário esportivo de Maceió, atraindo milhares de torcedores e criando uma atmosfera eletrizante nos estádios. Veja qual a importância social e cultural. O futebol no Nordeste não é apenas um esporte, é um fenômeno social e cultural. As torcidas organizadas desempenham um papel importante nas comunidades locais, promovendo eventos sociais e culturais. Os jogos são ocasiões para reunir famílias e amigos, e a paixão pelo futebol é transmitida de geração em geração. E quais são os desafios e potencial? Veja só. Apesar da paixão e tradição, os clubes nordestinos enfrentam desafios financeiros e estruturais comparados aos grandes clubes do Sudeste e do Sul do Brasil. No entanto, o talento local e a paixão das torcidas continuam a impulsionar o crescimento e o desenvolvimento do futebol na região. Iniciativas como a Copa do Nordeste ajudam a fortalecer o futebol nordestino, proporcionando visibilidade e oportunidades para os clubes e jogadores da região. Em resumo, o futebol no Nordeste é uma expressão vibrante da cultura e do espírito da região, com Maceió sendo um exemplo claro da paixão e da dedicação dos torcedores locais aos seus clubes.
Futebol no Nordeste. História e tradição. O futebol nordestino tem uma história rica que remonta ao início do século XX. Os clubes da região foram fundados por imigrantes europeus e locais que trouxeram o amor pelo esporte. Ao longo dos anos, esses clubes se tornaram pilares da comunidade, com torcidas apaixonadas e uma cultura futebolística vibrante. Torcidas e rivalidades. As torcidas nordestinas são conhecidas por sua paixão e lealdade. Cada clássico regional, como BAV, Bahia x Vitória, e Clássico Rei, Fortaleza x Ceará, é um evento altamente esperado, carregado de emoção e rivalidade intensa. Esses jogos são marcados por grandes públicos, mosaicos coloridos e cânticos incessantes. Desenvolvimento e infraestrutura. Embora o futebol nordestino tenha enfrentado desafios financeiros e estruturais, houve investimentos significativos em infraestrutura nos últimos anos, especialmente com a construção de novos estádios para a Copa do Mundo de 2014, como a Arena Fonte Nova em Salvador e a Arena Castelão em Fortaleza. Esses estádios modernos não apenas melhoraram a experiência dos torcedores, mas também aumentaram a visibilidade do futebol nordestino. Futebol em Maceió. Clubes principais. Em Maceió, o CRB e o CSA são os principais clubes, ambos com histórias ricas e torcidas apaixonadas. CRB, Clube de Regatas Brasil, fundado em 1912, o CRB é um dos clubes mais tradicionais de Alagoas. O time tem uma base de torcedores leal e é conhecido por sua competitividade tanto em competições estaduais quanto regionais. O estádio do clube, o Estádio Rei Pelé, é um dos principais palcos do futebol alagoano. CSA, Centro Esportivo Alagoano, fundado em 1913, o CSA tem uma história de sucesso, incluindo títulos estaduais e participações em competições nacionais de destaque. A ascensão recente do clube à Série A do Campeonato Brasileiro revitalizou o futebol em Maceió, aumentando a rivalidade com o CRB. Estádio Rei Pelé. O Estádio Rei Pelé, também conhecido como Trapichão, é o principal estádio de Maceió e um dos maiores de Alagoas. Com capacidade para mais de 19 mil torcedores, o estádio é o palco dos principais jogos do CRB e do CSA, incluindo os emocionantes clássicos entre os dois clubes. Impacto cultural e social. O futebol em Maceió vai além do esporte, é uma parte integral da vida cultural e social da cidade. Os dias de jogo são ocasiões especiais em que famílias e amigos se reúnem para apoiar seus times. As torcidas organizadas desempenham um papel vital, criando uma atmosfera vibrante e muitas vezes liderando iniciativas comunitárias. Desenvolvimento de talentos. Maceió, assim como outras cidades do Nordeste, é um celeiro de talentos. Muitos jogadores de destaque no cenário nacional e internacional começaram suas carreiras em clubes alagoanos. As categorias de base de clubes como CRB e CSA são focadas no desenvolvimento de jovens talentos, proporcionando-lhes oportunidades de crescer e se destacar no esporte. Conclusão. O futebol no Nordeste e em Maceió é mais do que um esporte, é uma paixão que une pessoas de todas as idades e origens. A história rica, as rivalidades intensas e o amor incondicional pelo jogo fazem do futebol uma parte essencial da identidade nordestina. Com investimentos contínuos e uma base de torcedores dedicada, o futebol nordestino continuará a crescer e a prosperar, mantendo viva a chama da paixão que define a região. Panorama geral do futebol nordestino. Diversidade de clubes e torcidas. O Nordeste do Brasil é composto por 9 estados, cada um com suas próprias tradições e clubes de futebol. A diversidade cultural da região se reflete no futebol, cada estado apresentando características únicas em seus times e torcidas. Bahia. Além de Bahia e Vitória, outros clubes como o Juazeirense e o Bahia de Feira têm se destacado em competições regionais. Pernambuco. Além do trio tradicional, Sport, Santa Cruz e Náutico, clubes como Salgueiro e Central também são importantes no cenário estadual. Ceará. Fortaleza e Ceará dominam, mas clubes como o Ferroviário também têm sua importância histórica. Outros estados, o Sampaio Correia no Maranhão, o River no Piauí e o Confiança em Sergipe são exemplos de clubes que carregam a tradição futebolística de seus estados. Competições regionais. A Copa do Nordeste é a competição mais prestigiada da região. Criada em 1994, ela reúne os principais clubes dos 9 estados nordestinos e é conhecida por sua competitividade e por revelar talentos. Os jogos da Copa do Nordeste são transmitidos para todo o Brasil, aumentando a visibilidade dos clubes e dos jogadores da região. Desenvolvimento e estrutura. Nos últimos anos, houve uma melhoria significativa na infraestrutura do futebol nordestino. A construção e a reforma de estádios para a Copa do Mundo de 2014, como a Arena Pernambuco em Recife e a Arena das Dunas em Natal, forneceram locais modernos para os clubes locais e melhoraram a experiência dos torcedores. Formação de talentos. O Nordeste é um celeiro de talentos. Vários jogadores de renome nacional e internacional começaram suas carreiras em clubes nordestinos. A formação de base é uma prioridade, com muitos clubes investindo em academias de jovens para descobrir e desenvolver novos talentos.
Jogadores como Rivaldo, Santa Cruz, Hulk, Vitória e Daniel Alves, Bahia, são exemplos de estrelas que iniciaram suas trajetórias no Nordeste. Impacto social e cultural. O futebol no Nordeste tem um impacto profundo na vida das pessoas. Nos dias de jogos importantes, as cidades se transformam. O comércio local se beneficia, bares e restaurantes ficam lotados, e a atmosfera é de festa. Os clubes de futebol muitas vezes atuam como agentes de transformação social, engajando-se em projetos comunitários e oferecendo oportunidades para jovens em áreas carentes. Apoio e paixão das torcidas. As torcidas nordestinas são conhecidas por sua lealdade e paixão. Elas seguem seus times de perto, independentemente da divisão em que estejam jogando. Essa paixão se manifesta em estádios cheios, cânticos ensurdecedores e uma cultura de apoio incondicional que é passada de geração em geração. Rivalidades históricas. O futebol nordestino é cheio de rivalidades históricas que adicionam uma camada extra de emoção aos jogos. Além dos clássicos estaduais, há rivalidades regionais que se intensificam durante a Copa do Nordeste. Esses jogos são eventos marcantes que geram grande expectativa e envolvimento das comunidades. Desafios e oportunidades. Desafios. Os clubes nordestinos enfrentam desafios financeiros e estruturais. A desigualdade de recursos em comparação com clubes do Sudeste e Sul do Brasil é uma realidade que exige criatividade e resiliência dos dirigentes nordestinos. Além disso, a necessidade de modernizar infraestruturas e melhorar as condições de treinamento para atletas é uma constante. Oportunidades. Apesar dos desafios, o futebol nordestino tem um potencial enorme. A paixão dos torcedores, a rica tradição e a capacidade de revelar talentos são pontos fortes que podem ser alavancados. Investimentos em formação de base, infraestrutura e parcerias comerciais podem ajudar a fortalecer os clubes e aumentar sua competitividade. Conclusão. O futebol no Nordeste é uma expressão vibrante da cultura, paixão e resiliência da região. Com uma rica história, torcidas dedicadas e uma tradição de revelar talentos, o futebol nordestino continua a crescer e a desempenhar um papel crucial na vida das pessoas. O futuro do futebol no Nordeste é promissor, e a dedicação dos torcedores e clubes garante que a chama dessa paixão nunca se apague.